Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse, o último livro, fácil de encontrar. Capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E lhe foi dada 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus, e a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Assente-se por bondade, tome seu lugar. Vamos ouvir o que Deus tem para nós aqui essa noite. Antes eu quero falar de meu material que vocês vão encontrar ali embaixo. Ao descer as escadarias, vocês vão encontrar ali o irmão Altino. E ele vai estar com os meus materiais ali para vocês estarem adquirindo. Os irmãos que quiserem, apenas R$10, abençoe, compre esse material e você vai estar sendo abençoado por Deus. Se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Se quer ter intimidade com Deus, ore. Quer ser liberto, jejue. Quer ter poder de Deus, lê Bíblia, ora e jejua. Agora, se você quer ser próspero, abençoado financeiramente, abençoe, porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe, é abençoando e você vai ser abençoado por Deus. Eu tenho alguns temas, só vou apresentar a vocês. A proposta, a vida é feita de propostas, eu quero te apresentar 2. Qual que você vai escolher? Perigos do atalho. Jesus é o caminho. O inimigo sempre tem os seus atalhos. Atalhos que são bons, porém perigosos. Onde está o Cordeiro? Pessoas que vêm para adorar, mas não tem mais a presença do Cordeiro. Perderam o Cordeiro de Deus no caminho. Eu quero te ajudar a reencontrar-se com Jesus. E o segredo do Salmo 91. Você já deve ter ouvido essa mensagem aqui. Esse salmo que você já leu, releu, leu de novo. Mas agora eu quero te mostrar o segredo deste salmo. O segredo do Salmo 91. Então passe ali, abençoe e seja abençoado por Deus. Se você não trouxe o dinheiro, não se preocupa não. Nós aceitamos o seu cartão também e Deus vai estar abençoando. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, esse texto que nós lemos aqui essa noite, o tema da nossa campanha, é sobre conhecer o poder da oração. Existem pelo menos 2 tipos de oração, e eu quero me deter a um deles. Na verdade não são distintos, um está ligado ao outro, um precisa do outro, mas existem 2 tipos. O primeiro tipo de oração é a oração devocional, que você conhece muito bem, que é aquela oração que você faz todos os dias. A oração que você faz todos os dias na sua casa, de intimidade com Deus, de conversa com Deus. A oração devocional é uma conversa, uma intimidade. Só que existe um segundo tipo de oração que deriva do devocional. E essa oração se chama clamor. Ela é diferente do devocional. Porque no devocional que você ora todos os dias, aquela oração de intimidade,
você fala com Deus de diversos assuntos, sobre diversas coisas, você adora, você agradece, você intercede por alguém, mas no clamor é um pedido de socorro em meio a uma grande tempestade. Clamor é quando você está passando por algo terrível, ou você precisa de algo urgente. Então você começa a clamar ao Senhor em cima daquele propósito. É quando a casa começa a pegar fogo e você começa a gritar pela janela pedindo socorro por aquele propósito. Quando você clama, você está pedindo ajuda em meio a uma casa que está pegando fogo, há diversos problemas, mas você se prostra diante de Deus. E você começa a orar dizendo: Senhor, entra nessa causa. É aí que a gente chama clamor. Clamor é uma oração específica, uma oração com um propósito. É quando você tira uma hora do seu dia e começa a orar pelos seus filhos. É quando você tira uma hora do seu dia e começa a orar pelo seu trabalho, por alguma área que está completamente fora do seu controle. Isso se chama clamor. E Deus diz em sua palavra: clame a mim, porque quando você clamar, eu responder-te-ei. Na Bíblia, você vai encontrar diversos clamores, como por exemplo o clamor dos filhos de Israel, os hebreus, quando estavam escravizados pelos egípcios, e eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou o libertador para libertá-los do Egito. Você encontra os filhos de Israel outra vez clamando ao Senhor por liberdade dos midianitas, em Juízes 6. Você vê Ana clamando no templo, pedindo um filho. Você vê Elias clamando para que chuva caia do céu. Você vê o mesmo Elias clamando para que fogo caia do céu sobre o altar. Você também vai encontrar na Bíblia o clamor de Abacuque pedindo um avivamento. O clamor da igreja pedindo o Espírito Santo em Atos 2. Você também vê o clamor da igreja quando Pedro estava sendo aprisionado, e a igreja clama, e quando a igreja clama, as prisões se abrem, o anjo do Senhor visita cadeias, quebra aquela cadeia, quebra as correntes, e o pastor da igreja é libertado, porque Deus não rejeita clamor. Toda vez que você encontrar clamor na Bíblia, pode até clamar 1, 2 ou 3 vezes, mas você vai encontrar a resposta de Deus para todo clamor. E eu vim com uma palavra do céu para você aqui essa noite. O teu clamor não ficou dentro do espaço do teu quarto, quando você começou a clamar aquele dia. O teu clamor não ficou dentro da igreja, quando você começou a clamar hoje, ou quando você está clamando há dias, há tempos pedindo ao Senhor. O seu clamor não fica limitado ao teto do templo, mas eu vim com uma palavra de Deus. O teu clamor já chegou no altar do Senhor, e a resposta de Deus virá, porque é a promessa de Deus: clama a mim e responder-te-ei, Clama. E nesse texto de Apocalipse, você vê o clamor da igreja. No capítulo 4 é notório a oração dos santos. E essa oração dos santos não é uma oração devocional, é um clamor que eles fazem. Por quê? Você precisa entender 3 coisas para entender tudo aqui hoje. Preste atenção. Primeiro, o selo, quando a gente leu ali a palavra selo, o selo representa, grave isso na sua memória, o selo representa a perseguição do mundo para a igreja. Quando a gente leu no versículo 1, selo, e abriu-se o sétimo selo, ele representa a perseguição do mundo para a igreja.
Apocalipse 6:9 vê claramente isso aqui. Quando você lê trombeta, a trombeta fala do juízo de Deus para o mundo. Selo é a perseguição do mundo à igreja. Trombeta é a justiça de Deus, Deus fazendo justiça ao mundo. Então, quando a gente lê selo, é o mundo perseguindo nós. Mas quando a gente vê trombeta, é Deus fazendo justiça por nós e entrando na causa. E a igreja estava sendo perseguida, os 7 selos haviam sido abertos. E quando abriu-se o 7º selo, a Bíblia diz que a igreja não aguentava mais a perseguição, as provações, as dificuldades que estavam vindo. E a Bíblia diz que a igreja começou a clamar. A igreja começa a clamar porque não aguenta mais a perseguição do mundo. A igreja, o versículo 1 diz, o 7º selo, imagina, 6 selos, 6 perseguições, 6 destruições, 6 desastres que aconteceram. Não aguentavam mais, mas eles começaram a clamar. E a Bíblia diz que houve-se silêncio no céu. Os anjos param de cantar, e esses 30 minutos de silêncio não tem outro significado, simplesmente é o momento que a oração dos santos, a oração da igreja, o clamor do justo está chegando diante de Deus. E quando eles estão clamando em meio à guerra, em meio à crise, em meio à perseguição, o céu se para os anjos, o céu se cala. Está tudo quieto, meia hora de silêncio, o céu se cala. Só que o que mais me chama a atenção não é o silêncio do céu, mas o que mais me chama a atenção é que cada selo que foi aberto veio uma destruição, mas quando abrir o 7º, a destruição foi parada e não pôde atingir a igreja do Senhor. Nos 6 selos houve perseguição, houve morte, houve destruição, houve crise, houve dificuldades terríveis. Mas quando abriu o 7º selo, a igreja começou a orar e não saiu nada. O céu ficou quieto, a destruição não aconteceu. O normal seria acontecer, já aconteceu 6 vezes, na 7ª vai acontecer de novo, mas por causa da oração da igreja, a obra, o desastre, a destruição foi neutralizada. E aqui nós enxergamos o primeiro poder do clamor e da oração. Quando você clama, o desastre é neutralizado. As obras que vêm contra a sua vida são neutralizadas. E eu chamo esse fenômeno de sobrenatural. Sabe por que sobrenatural? Sobrenatural, essa palavra se autoexplica. Sobrenatural. Acima, sobre, acima, além do natural. Ou seja, o natural era sair mais uma destruição. O natural era vir mais um terremoto. O natural era vir mais uma afronta contra a igreja. O natural era vir mais uma dificuldade contra a igreja. Mas por causa do clamor da igreja, o sobrenatural acontece. Ou seja, o natural é neutralizado e aquilo que era para vir contra a igreja não vem por causa do clamor da igreja. Aquilo que era natural antes, agora não é mais natural. Por quê? Porque a igreja se pôs a clamar. Quando você clama, Deus opera o sobrenatural. Sobre, além, acima do natural. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui essa noite. O natural era vir mais uma destruição. O natural era você sofrer mais uma perseguição. O natural era se levantar mais uma onda contra a sua casa, contra a sua família. Mas por causa do teu clamor, Deus vai operar no sobrenatural e a destruição não vai acontecer, o desastre não vai acontecer, a onda que estava para se levantar não vai se levantar, porque quando você clama, Deus opera no sobrenatural.
Sabe qual que era o natural? O natural era o inimigo destruir teu casamento. Alguém falou, já era, não tem mais jeito. O natural era divórcio, acontecer, já era, não tem mais, vai separar. Mas você veio nessa campanha para clamar, e eu vim dizer que o sobrenatural vai acontecer. O teu casamento não vai acabar, pelo contrário, Deus vai fortalecer o teu casamento, e você será exemplo para outras pessoas, porque você clamou e Deus operou no sobrenatural. O natural era você ver tua família destruída. O natural era você ver seus filhos fora da igreja. Alguém já falou para você que não tem mais jeito para os seus filhos, não tem mais jeito para sua filha, não tem mais jeito para o seu filho, mas você veio aqui clamar pela tua família, clamar pela sua casa, e Deus vai agir no sobrenatural, e na tua família Deus vai visitar, os teus filhos Deus vai cuidar. O natural era todos eles irem por água abaixo, mas a salvação do Senhor vai entrar na tua casa, o sobrenatural vai acontecer na sua família. O natural era você morrer enfermo, morrer com essa doença, com essa depressão, morrer com essa ansiedade, com essa angústia. O natural era você morrer com essa pressão alta toda a vida descontrolada. O natural era passar o resto dos anos com essa dor. O natural era passar o resto da vida sofrendo com esse câncer. Mas Deus ouviu o seu clamor e vai operar no sobrenatural. Essa doença vai ter que cair por terra. Aquilo que já era normal para os médicos, eles vão ser surpreendidos, porque o teu clamor chegou no trono, e Deus vai agir no sobrenatural. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. O natural era você ser mandado embora essa semana. O natural era ter que fechar as portas da empresa. O natural era ter que fechar as portas da loja. O natural era você receber a carta de demissão. A crise está feia, mas você está clamando pelo teu trabalho, e o sobrenatural vai acontecer. As portas vão se abrir. Deus vai entrar nessa causa, porque o seu clamor chegou no trono de Deus. Quem pode celebrar o nome do Senhor aqui essa noite? Porque Deus irá agir no sobrenatural. Havia um rapaz, o nome dele é Pedro. Ele está dentro de um barco, e quando ele está dentro desse barco, Jesus diz: vem para fora. Ele estava vivendo o natural na sua vida. Jesus disse: vem para fora. E quando ele bota o pé para o lado de fora, o natural era ele afundar. Mas a Bíblia diz que o sobrenatural aconteceu. Ele andou por cima das ondas. Você vai andar por cima das ondas. Você vai andar por cima das ondas. Enquanto muitos vão ficar dentro do barco vivendo o natural, você vai viver o sobrenatural de Deus. E por cima dessas ondas que estão afetando o Brasil, por cima dessas ondas que estão afetando a tua família, por cima dessas ondas que estão vindo contra a tua embarcação, você vai andar. Nada te derrubará, nada te destruirá, porque Jesus está dizendo: o teu clamor chegou até mim. Se prepara para andar no sobrenatural. Quando você clama, Deus opera o sobrenatural. A segunda coisa que a gente entende nisso, quando você clama, versículo de número 2 diz assim, e vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Até agora era selo, mas a igreja orou e o selo se transformou em trombetas. Selo, destruição da igreja. Trombeta, justiça de Deus. Até agora a cena era de destruição, mas quando eles clamaram, Deus mudou a cena, e aquilo que era destruição se transformou, aleluia, se transformou na justiça de Deus operando.
O cenário que estava armado era um cenário de destruição. O cenário que estava armado era um cenário de dor. O cenário que estava armado era um cenário de desastre. Mas a igreja clamou, e quando a igreja clamou, Deus mudou o cenário. Deus mudou a cena. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7, que o povo vivia 400 anos escravizados. 400 anos. Você sabe quanto que é 400 anos? É muitos anos, gente. 400 anos levando chibatada nas costas. 400 anos apanhando, sendo escravo, trabalhando de graça. Mas chegou o tempo que eles começaram a clamar. E a Bíblia diz, Êxodo 3 e 7, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E sabe o que Deus fez? Enviou um libertador e encaminhou eles para a terra prometida. O cenário durante 400 anos era de destruição. O cenário durante 400 anos era de dor. O cenário durante 400 anos era de sofrimento, mas quando eles começaram a clamar, o cenário foi mudado, e aquilo que era dor se transformou em bênção, aquilo que era prisão se transformou em libertação, aquilo que era escravidão se transformou em liberdade. Por quê? Porque eles começaram a clamar, e Deus ouviu o clamor do céu e mudou a cena. Eu não sei qual é a cena que você tem vivido nos últimos tempos. Eu não sei qual é o cenário que você tem vivido nos últimos tempos. Eu não sei como você tem aguentado esses anos que tem passado por aí. Quem sabe você todo dia é o mesmo cenário, cenas de dor. Todo dia vivendo o mesmo sofrimento, o mesmo cativeiro. Todos os dias dormindo pensando nesses problemas. Todos os dias vivendo essa cena de dor na tua família, na tua casa. Todos os dias vivendo essa cena de dor na tua saúde. Nunca melhora, nunca muda. Mas nessa campanha você se dispôs a clamar, e Deus vai mudar essa cena. Esse cenário que o inimigo armou para você vai ser transformado em um cenário de vitória. Essa vida que você viveu até hoje, muda hoje. Deus vai mudar o cenário da tua vida. Deus vai mudar o cenário da tua casa. Deus vai mudar. Por quê? Porque você se dispôs a clamar, e quem clama recebe a bênção de Deus. Quem clama recebe a mudança de vida. Quem clama recebe mudança de cenário. Até hoje você viveu um cenário de sofrimento nos seus filhos, mas Deus vai visitar teus filhos e vai mudar o cenário. Até hoje você viveu um cenário de dor na sua família e no teu casamento, mas Deus vai visitar tua esposa, o teu esposo hoje, e vai mudar esse cenário. Até hoje você viveu esse cenário de dor toda vez que você entra no consultório, é a mesma coisa, mas Deus está entrando nessa causa hoje, mudando essa cena hoje. Aquilo que era dor para você vai se transformar em bonança, aquilo que era sofrimento para você vai se tornar em vitória. Deus é especialista em mudar a cena da tua história, em mudar o cenário da sua história. Quando você clama, o cenário muda. 2 Crônicas 20, a Bíblia diz que o povo clamou. Haviam 3 povos que se levantaram contra um, mas o povo clamou. A Bíblia diz que pôs-se Josafá a buscar o Senhor. Clamaram. E Deus enviou seu Espírito sobre Jaaziel e começou a profetizar e dizer: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas e nem vos assusta por causa da multidão que vem contra vós, pois nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. A cena era 3 contra 1.
Estava perdido. O cenário que o inimigo armou, 3 contra 1, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que quando eles clamaram, Deus inverte a cena. E agora não é mais 3 contra 1, é 3 contra 2 que vale por todos. É os 3 se levantando contra o povo de Deus e contra o Deus do povo. E a Bíblia diz que a guerra foi vencida e não sobrou um homem sequer. Deus mudou o cenário. Aqueles que diziam que era derrota, que não tinha mais jeito, tiveram que ver Deus mudar a cena, Deus entrar na prova, Deus entrar na guerra e mudar toda aquela cena e começar tudo de novo e dar vitória ao povo de Deus. Mas como que eles venceram a guerra? Deus confundiu os adversários. Eram 3 contra 1. 2 se uniram e mataram o terceiro. Depois os 2 se mataram. Por quê? Porque Deus entrou na guerra. Deus entrou na guerra. Deus entrou na guerra. Deus vai entrar nessa guerra hoje. E para a gente encerrar, o primeiro poder da oração é que a oração gera o sobrenatural. Amém? A oração muda cenários. Amém? E a oração gera a resposta de Deus. Você já ouviu aquela lei da física? Que tudo que você joga para cima desce para baixo? Quando você clama, automaticamente a resposta de Deus vem sobre a sua vida. A Bíblia diz, verso 5, que o anjo do Senhor mandou a resposta para baixo. Deus manda a resposta. Deus manda. Você manda o seu clamor para cima, fica tranquilo. Deus vai pegar o seu clamor e transformar em vitória e vai mandar para baixo. A oração sobe como uma fumaça para cima. Deus pega a oração e transforma em vitória e manda para baixo. Ana orou, mandou oração para cima. Deus mandou como um filho de resposta para baixo. Elias orou pedindo fogo do céu. Deus mandou como resposta para baixo o fogo do céu. Deus vai responder o seu clamor. O seu clamor não ficou em algum espaço por aí, não se perdeu no vento. Haverá resposta de Deus para a sua vida. Tudo que você manda para cima vai descer, vai dar resposta de Deus. Mas já passou tanto tempo, você já está orando tanto pela tua família e nada acontece. Fica tranquilo. Fica tranquilo, continua clamando. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, que Bartimeu clamou. Bartimeu começou a clamar, só que Bartimeu não clamou 2, 3 vezes não, como diz a Bíblia. Clamou muito mais, a ponto que incomodou a multidão. Se ele tivesse desistido na primeira, não tinha incomodado ninguém. Mas ele clama tanto que incomoda a multidão e incomoda quem está no meio da multidão, Jesus. E quando Jesus se incomoda com aquilo, incomoda não, ouve aquele clamor, ele diz, o que queres que eu te faça? Continua clamando, mas não veio resposta, continua clamando. Vai chegar a hora que Jesus vai ouvir o seu clamor e a resposta de Deus vai chegar. Na verdade, Jesus já ouviu, ele só está esperando ver a sua persistência, a tua continuidade, e você continua clamando, clamando e clamando. Vai chegar o momento que a resposta de Deus vai vir para a sua casa, a resposta de Deus vai vir para a sua família. Persevere clamando, vai chegar a resposta de Deus para a tua vida. E quem crê, celebra o nome de Jesus nessa noite. A teu clamor vai provocar respostas. Fica de pé comigo agora. Nós estamos falando sobre o poder da oração. Nós estamos falando sobre o poder da oração. Quem sabe você conhece esse poder na teoria, mas eu creio que a partir dessa campanha você vai conhecer na prática. Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Você conhece o poder da oração porque ouve falar. Você me ouviu falar aqui hoje, tem ouvido nas últimas semanas e vai ouvir até o final. Você ouve, mas a resposta vai vir e você vai começar a ver o poder da oração. Você apenas está ouvindo, mas se prepara, porque vai chegar um tempo que essa resposta vai se materializar. Com os seus olhos verás e contemplarás a mão do Senhor agindo na sua vida. Apenas creia. Você pode fechar os seus olhos. Você consegue pegar na mão dessa pessoa que está perto de você? Por que pegar na mão dessa pessoa? Quando você pega na mão, você está se fazendo igreja com Ele. Deus ouviu a oração dos santos. Enquanto você está de mão dada, você está sendo igreja. Você está se unindo e dizendo: nós juntos vamos vencer essa guerra. Eu te convido a baixar a sua cabeça e começar a clamar aonde você está. Eu não sei o que tem te incomodado. Eu não sei o que tem tirado o teu sono. Eu não sei o que tem te perturbado, mas eu quero ouvir você clamar. E não é só eu, é Deus querendo ouvir você clamar. Clama por esse propósito. Começa a clamar pelos seus filhos. Vai, lembra deles. E diga: Deus, visita meus filhos agora, visita minha família agora. Vai ter resposta de Deus. Começa a clamar pela sua saúde. Diga: Deus, restaura a minha saúde. Restaura a minha saúde. Restaura minhas finanças. Começa a clamar. Começa a clamar. Começa a clamar. Ora mandara calço. Vai ter resposta de Deus para a tua vida. Oh, vai ter resposta de Deus para a tua vida. Clama. Clama, peça socorro. Peça: Jesus, me ajuda. Basta somente